caixa de Pandora. Zeus, o magnânimo deus dos deuses, ficou bravo, muito bravo, quando Prometeu, o titã que deveria ser adorado pelos homens, mas não foi, subiu o Monte Olimpo e roubou o fogo sagrado dos deuses para dá-lo ao povo da terra. Não conseguiu capturá-lo, tampouco tomar o fogo dos homens novamente. Pensou, então resolveu se vingar. Hera, deusa vingativa, mulher de Zeus, sugeriu ao marido que enviasse à terra uma mulher perfeita, cujo nome seria Pandora. Ela receberia as qualidades das deusas e seria irresistível a qualquer ser, fosse ele humano ou não. Mas Pandora teria um único defeito: a curiosidade, que poderia ser fatal para a humanidade. E essa perfeição de ser seria enviada a Epimeteu, irmão de Prometeu, que com ela se casaria, mas que por causa dela poria a humanidade em desgraça. Hera tratou de colocar o plano em prática. Pandora, com a sabedoria de Palas Atena, observaria o desenvolvimento da natureza e aplicaria esse aprendizado em favor da agricultura, o que garantiria a semeadura e a colheita. Do algodão, tiraria os fios e faria diferentes tecidos. Possuidora do dom de Ártemis para lidar com os humanos, traria todos os que pudesse para o convívio com seus irmãos. De Afrodite, herdaria a capacidade de criar beleza e transformaria a argila em decoração, flores em perfume, grãos em culinária. Quando Epimeteu recebeu aquele cavalo de Troia, ficou fascinado. Excitado talvez fosse a palavra mais certa. Ela estava nua, deliciosamente nua. Ao chegar, sentou-se ali, bem diante de Epimeteu, e ficou quieta por longo tempo, gozando e saboreando os cheiros da terra, sentindo a brisa, o calor do sol sobre sua pele e os pingos de uma chuva fina que começara a cair sobre suas cabeças, somente para um belo pôr do sol coroado por um arco-íris deslumbrante recepcionar a sua chegada. A descoberta do sexo foi quase infantil. Os toques, as texturas, os orgasmos eram doces, tênues e ao mesmo tempo inflamados e violentos. Epimeteu reagia, aprendia junto, mas um dia Pandora engordou tanto que 9 meses depois, de dentro dela saiu um serzinho, bem pequeno, um humano. Talvez um herdeiro dos deuses. Talvez, quem sabe, o ser que equilibraria as coisas entre deuses e homens. Mas depois desse primeiro ser, outros se seguiram, e a cada ano Pandora enjoava, sentia-se gorda, desejava coisas absurdas, mas a cada dia o sexo entre eles se aperfeiçoava, e eles tinham mais prazer um com o outro. Uma certa tarde, depois de longo exílio, Prometeu apareceu na casa de Epimeteu e o alertou para nunca abrir uma certa caixa que Pandora havia trazido com ela, que aquilo era uma maldição de Zeus. Ao que Epimeteu não se conteve e disse: "Que delícia de maldição! Imagine então quando quiser nos abençoar." Não zombe desses jovens deuses. Você sabe muito bem o que houve com a humanidade nas outras vezes. Não podemos permitir que os deuses tomem atitudes reprováveis. Cuidado! Pandora é adorável, linda, venerável, mas é curiosa. Um dia ela não irá resistir e quererá abrir a caixa. Pode deixar comigo, irmão. Eu a manterei ocupada fazendo as novas formas humanas, a nossa imagem e semelhança. Então mãos à obra, irmão. E mais uma vez, todo cuidado é pouco. Vou-me, pois a onipresença de Zeus já deve ter me descoberto aqui. Mas vai para onde, irmão? Não sei, mas sempre me mexendo, com a ajuda de Io, fica mais fácil dele não me pegar. Cada deusa havia dado a Pandora em seu nascimento um dom. Pandora, cujo significado é a que possui todas as qualidades, foi enviada à Terra como um presente divino aos homens, sem que ninguém imaginasse o que estava por trás daquele presente. Prometeu, inúmeras vezes, avisou seu irmão Epimeteu, cujo nome significa aquele que vê depois, que não aceitasse nenhum presente vindo de Zeus. Mas a beleza de Pandora encantou-o de tal forma que ele se casou com ela e, em meio a grandes festas, tiveram diversos filhos, muitos orgasmos, todo deleite, gritos, urros, carnavais. Mas apesar de todo o prazer, todo o deleite, todos os orgasmos silenciosos, gritados, urrados, carnavalizados, a recomendação de que não a deixasse abrir em hipótese alguma uma caixa lacrada por Prometeu, que fora enviada junto com a musa,
não saía da cabeça de Epimeteu. O fogo ofertado à humanidade por Prometeu somava-se à criatividade de Pandora e aos moldes humanos feitos por Epimeteu. E os homens da Idade do Bronze aparentemente estavam por fazer da Terra um paraíso. Aparentemente, pois se a fartura era bastante para todos, sempre havia um homem ou mulher desejoso por algo mais. Pandora começou a perceber que era comum que as colheitas melhores ou o artesanato mais bem acabado provocassem rivalidades, e estranhava. Pandora vivia feliz com Epimeteu, os filhos e a comunidade, para quem representava um presente dos deuses, mas começava a dar o desejo de saber mais. O que havia de tão perigoso naquela caixa intocável, naquela caixa enviada pelos deuses e que não poderia ser aberta nunca? Por que os deuses fariam algo de mal com aquelas pessoas que rezavam para eles, que acreditavam em sua força? E como costuma acontecer com tudo aquilo que é proibido, o desejo para abrir aquela caixa se tornou quase um ardente desejo sexual. E desde então, a cada noite em que Epimeteu e Pandora se encontravam, os gemidos davam o tom do êxtase, em que fluidos corpóreos faziam brotar seres humanos, e já não eram mais um de cada vez, eram as centenas. E ela só pensava no que havia no interior daquela caixa. Desde então, a humanidade não parou mais de crescer. O prazer do sexo, por mais que para alguns pareça vulgar, é enobrecedor e alimenta a alma. Cada gota de orvalho deleitado pelo corpo é capaz de mover a atmosfera terrestre. O sexo dos deuses criou um casulo perfeito e seu regurgitar alimentou a raça humana, mas quando, um dia, sem mais resistir, Pandora abriu a caixa e foi tomada por um prazer doentio, seu olhar era de extraordinária excitação e a cada sensação que saía de dentro da caixa, Pandora tinha o mais intenso dos orgasmos. Parecia entrar e sair de dentro dela com a fúria de um guerreiro em campo de batalha. E quando Epimeteu, que estava do lado de fora da casa, percebeu o céu enegrecendo e ouviu os gemidos delirantes vindos de dentro, lembrou-se quase de imediato dos insistentes pedidos de seu irmão Prometeu para que desse toda a atenção à caixa e que não a deixasse aberta por um só instante. Para seu horror, ao entrar em casa, viu escapar de dentro da caixa todos os males do mundo, males que atravessavam a barriga de Pandora, que quase em transe e grávida pela enésima vez, dava à luz a mais de 100 filhos de uma só vez. Mas estes eram diferentes dos outros que ela e Epimeteu tiveram antes. Estes queriam a guerra, só viam o lado negativo das coisas, eram egoístas, mal intencionados. A vingança de Zeus demorou, mas aconteceu. Pandora não resistira à curiosidade ao abrir a assim chamada Caixa de Pandora e vira sair todo o ódio, a vingança, a guerra, as doenças, tudo de ruim que a humanidade havia esquecido que existia. Mas Epimeteu conseguiu tirar Pandora do transe tântrico em que se encontrava a tempo de ambos, juntos, de mãos dadas, fecharem a caixa sem que o maior de todos os males de lá saísse: o fim da esperança. Antes de dormir em seu sono eterno e vigilante, Pandora, depois de querer morrer e sentir-se culpada por tamanha curiosidade, agarrou-se à esperança de sobreviver e consertar o desastre provocado. Ensinou a filha mais velha, Pirra, tudo o que herdara das deusas e mais o que ela havia aprendido com os humanos, para que ela ensinasse à humanidade. Pirra e Deucalião se casaram e continuaram unidos para todo sempre. Quando suas partes masculina e feminina se tocaram pela primeira vez, seus corpos, quase de forma espontânea, se acariciaram e cresceram. Umedeceram e gemeram juntos, um prazer ansioso e doloroso até alcançarem o êxtase e, finalmente, um silêncio de paz. Depois, a fúria de Poseidon contra a raça humana retirou as águas do mar e invadiu a terra. Veio o dilúvio e Deucalião e Pirra fizeram uma arca, na qual entrou um casal de cada ser vivo. Segundo a lenda, quando as águas baixaram, Deucalião disse a Pirra que a eles caberia a honra de ressuscitar a raça humana, e assim o fizeram.